Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado, gostaria de deixar aqui o nosso recado. Bom, se você está gostando das nossas entrevistas, dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você também gostar dessa entrevista, deixe seu like, deixe seu comentário e as suas sugestões. Também não deixe de acessar o nosso site, o Clube FI. Você vai encontrar lá outros conteúdos, né, os nossos planos de assinatura, sempre novidades com novas ferramentas. E se você está iniciando agora no mercado de fundo imobiliário, né, não deixe de acessar a página do nosso curso, um curso voltado para iniciantes. Bom, o nosso convidado de hoje também é gestor. A gente vem conversando com outros gestores de fundos imobiliários. Ele trabalha na Alianza e é gestor do Alianza Trust Renda Imobiliária, né, que é o código ALZR11. Então, o nosso convidado de hoje é Fábio Carvalho. Tudo certo aí, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Então, tá certo, Fábio. Então, hoje a gente vai conversar, né, do fundo que você gere aí, que é o Alianza Trust Renda Imobiliária, né, que tem o código no mercado de ALZR11. Mas antes de tratar especificamente do fundo, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência profissional e dentro do segmento imobiliário, e também como é que funciona a equipe de gestão aí da Alianza. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Estou muito contente de poder compartilhar assim, com interessados, cotistas e mercado em geral, as nossas ideias, nossas visões e a nossa estrutura. Especificamente, eu tenho uma carreira aí agora de um pouco mais de 20 anos de mercado financeiro, vamos dizer, com gestão de investimentos, desde sempre, desde lá de trás, por algum tempo com ativos mais líquidos, vamos dizer assim, fundos de investimentos mais líquidos, e nos últimos pouco mais de 10 anos com investimentos imobiliários do tipo que a gente tem nesse fundo, um tipo similar, um tipo de contrato, um tipo de ativo imobiliário específico, especial, vamos dizer assim, que eu vou detalhar um pouquinho, acho, nessa nossa conversa, mas a gente já trabalha com investimentos imobiliários agora, no meu caso, há 10 anos, do meu sócio um pouquinho mais ainda. Então, desse tipo de investimento imobiliário que a gente faz, a gente tem uma experiência longa, praticamente do início desse tipo de investimento no Brasil. São os contratos atípicos, que a gente chama, os build-to-suits e leasebacks. A gente vai detalhar um pouquinho em breve. Mas eu comecei a trabalhar com esse tipo de ativo, com esse tipo de investimento imobiliário em 2007. Então, eu falei um pouco mais de 10 anos agora. Participei da criação e dos primeiros anos de uma empresa chamada TRX, que existe até hoje, que é uma empresa que fez diversos investimentos imobiliários aí. Fui TRX nos seus primeiros anos e depois me afastei em um certo momento. E nesse momento, mais recente um pouco, eu me juntei com um sócio chamado Ricardo Madeira. Ricardo, como eu disse, trabalha com isso até antes de mim. Ricardo trabalha, acho que desde o início de 2006, com investimentos imobiliários, com este tipo específico de investimento imobiliário. Na verdade, até antes disso, já com ativos imobiliários. Ele é arquiteto de formação, então ele tem um envolvimento com imóveis e investimentos imobiliários há muito, muito tempo, e desde 2006 em diante também neste tipo específico de investimento imobiliário que a gente faz, que são os build-to-suits, os leasebacks, esses contratos atípicos. Então, sempre investimento imobiliário em ativos comerciais, nunca nada residencial, e sempre esse tipo de investimento imobiliário voltado para renda, para a criação de portfólios de renda, então, imóveis e portfólios que são criados para criar valor, se desenvolver alugando para empresas, né, sempre imóveis comerciais, com esses contratos que a gente chama-se no mercado de contratos atípicos. Acho que em breve eu posso explicar por que eles não são mais tão atípicos assim, mas são um tipo de contrato que no Brasil é menos comum. São contratos que entendemos que vão ganhar importância, vão crescer no Brasil, mas são menos comuns. Mas, enfim, a gente trabalha entre 10 a 12 anos com esse tipo de ativo, eu e o meu sócio, aqui na Alianza. Nós criamos a Alianza como uma nova gestora recentemente, depois que eu tive experiências em outras gestoras. Eu vendi minha outra empresa, Ricardo começou essa empresa depois de experiências na própria TRX e na Bracor, que é aí o pioneiro destacado desse tipo de investimento no Brasil. A empresa foi criada em 2006 aqui pelo Sanzel, um investidor americano imobiliário extremamente conhecido. Foi meio que uma das primeiras experiências profissionais bem estruturadas de
desse tipo de investimento em build-to-suits e leasebacks no Brasil. O Ricardo estava lá no começo aí dessa estrutura. Então a gente tem contato com esse tipo de ativo imobiliário, quase que das origens deste tipo de contrato no Brasil, que é coisa ali de 2005, 2006. Antes disso, pouco se fazia no Brasil que pudesse ser considerado build-to-suits, leasebacks, esses contratos atípicos. O investimento imobiliário brasileiro ainda era muito o que a gente chama de especulativo, né, a incorporação imobiliária mais tradicional do Brasil, mais antiga. É isso, a Aliança foi montada para ser uma gestora só de investimentos imobiliários, com foco exclusivo em investimentos imobiliários, e exclusivamente neste tipo de ativo imobiliário gerador de renda, com contratos fortes, que a gente tem expertise, experiência longa. E a empresa foi criada de maneira intencional, de forma que eu chamo de diferentes expertises. Quero dizer, aqui a gente tem gente que entende de fundos e de gestora de fundos desse mercado, e aqui a gente tem uma equipe com engenheiro interno, com mais de um engenheiro, inclusive, uma equipe multidisciplinar no sentido de poder olhar os investimentos imobiliários de uma forma ampla, não só o crédito do inquilino e a estrutura do fundo e o relacionamento do fundo em si com o mercado, mas a análise imobiliária, a qualidade construtiva dos imóveis, questões de zoneamento, todas as questões imobiliárias ao redor do investimento imobiliário. A gente acha que o mercado até existe uma certa falta dessa gestão que mistura expertises, vamos chamar de financeiras e imobiliárias, práticas de dia a dia de imobiliário, tanto dia a dia normal quanto as análises mais estratégicas de zoneamentos, viés de crescimento das cidades, qualidade construtiva e especificidade dos imóveis, outros usos, tudo isso. Então, a ideia é ter uma equipe multidisciplinar, que a gente montou até desde o princípio aqui da nova gestora, e esse foco em investimento imobiliário exclusivo. Então, até interessante que você falou, né? Uma característica de uma boa gestora que tem o objetivo de gerir fundo imobiliário tem que ter essa união de profissionais diferentes. Então, um profissional focado em finanças, em economia, mas um outro também focado em experiência em engenharia e também a área jurídica é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa mistura, o investimento imobiliário, ele é necessariamente uma mistura de expertises financeira, uma análise de crédito de inquilino, um jurídico, uma análise imobiliária, um arquiteto, como é meu sócio, porque tem questões de zoneamento, mudanças, capacidade de construção, capacidade de adaptar um imóvel para outros usos, que faz dele mais ou menos líquido. Assim, é uma quantidade, eu diria, relativamente ampla de conhecimentos e de experiências que são necessárias para um investimento imobiliário funcionar bem. Realmente é preciso, não dá para fazer isso com uma equipe muito justa, muito pequena, você precisa de uma amplitude grande de expertise, de experiência. E você falou, né, sobre uma política de investimento específica, vocês têm essa proposta com esse fundo que está agora no mercado com contratos atípicos, né, depois você vai falar um pouco mais sobre essas características, né, que não é tão atípico assim. Vocês têm ainda objetivo, né, vocês são uma gestora agora nova, né, apesar da longa experiência dos profissionais, mas a Aliança é nova agora no mercado, vocês têm um objetivo também de ter outros fundos com políticas de investimentos diferentes? Não, por enquanto não. A ideia é crescer esse mesmo fundo. Eu acho que esse fundo tem como foco o que é a nossa expertise, o que é a nossa experiência, que são esses tipos de contrato. Eu até acho que é importante de falar isso. Alguns fundos se enquadram ou definem seus mandatos por tipo de ativo, né? Assim, então, laje comercial, shopping. No nosso caso, a gente, de alguma maneira, separa o mandato e o foco, o objetivo do fundo, pelo tipo de contrato, vamos chamar assim, pelo tipo de estrutura, de contrato, de inquilino. Mas esse é o nosso foco, essa é a nossa expertise. Assim, a gente não vai ter um fundo, por exemplo, dentro de investimento imobiliário, a gente tem muitos tipos de ativos diferentes, né? Hoje em dia, a gente tem até um fundo de cemitérios do Estado, como a gente tem shoppings, como a gente tem as lajes corporativas, tem uma infinidade de ativos imobiliários, de alguma forma. Mas nós temos a nossa expertise, né? A nossa expertise é este tipo desses contratos atípicos, esses build-to-suits, essas operações de longo prazo com inquilinos corporativos grandes. Então, a gente vai seguindo esse caminho.
A gente não vai fazer um fundo de shopping, a gente não vai fazer um fundo de algo totalmente diferente dentro do real estate. Nosso foco é esse fundo crescer. A gente acha que existe benefício em um fundo crescer, em termos de diversificação de portfólio, tanto em imóveis como em créditos, tem benefício de ganho de escala em termos de diluição de custos fixos, para otimizar o yield final para o investidor. Então, assim, o objetivo é usar esse fundo como uma plataforma para crescer, seguindo esse mandato. A gente colocou e quis de propósito fazer isso, definir de forma bastante restrita no regulamento do fundo o que ele vai fazer, como é esse mandato, mas dentro desse mandato, que está bastante bem definido no regulamento do fundo, a gente pretende crescer este fundo, e ser essa a nossa atividade e a nossa forma de crescer, ser expandir a carteira desse fundo, seguindo esse mesmo mandato dele. E, Fábio, agora entrando no fundo, né, o Alianza Trust Renda Imobiliária, eu queria que tu fizesse aí um resumo de como é que foi o processo de oferta e como é que está agora o fundo no mercado, como é que está a carteira dele. Perfeito. O processo de oferta, ele foi no final do ano passado, né, a oferta liquidou mesmo dia 27 de dezembro, já praticamente nos últimos dias do ano. Foi um processo interessante, foi um processo, eu acho que os investidores de fundo imobiliário estão voltando a vir para o mercado. Houve uma fase de fundos imobiliários entre 2010 e 2013, e aí meio que a janela se fechou, o mercado ficou ruim pela própria crise do país, e acho que no ano passado o mercado começou um novo ciclo, né, de fundos imobiliários novos, começaram a vir ao mercado, começaram alguns fundos de CRI primeiro, alguns fundos de papéis, né, primeiro, alguns fundos de fundos, os fundos de ativos, de gestão ativa, acho que veio um pouco depois. Então, começaram a vir, acho que no segundo semestre do ano passado, finalmente começou a ver novos fundos de gestão ativa, de carteira de tijolo, né, de ativos mesmo. E aí a gente quis começar esse nosso novo, com a gestora nova que a gente havia montado. Então, foi um processo interessante de roadshow, acho que acabou funcionando, o fundo nasceu, já nasceu, eu diria que bem, com quase 1.000 investidores logo no nascimento, agora ele já está com 1.500 quase, evoluindo já com quantidade de investidores boa. Tem negociado bem, estamos satisfeitos com a liquidez inicial dele, para o tamanho dele, ela é interessante, tem negociado de forma boa. E tudo funcionou bem também na conclusão das aquisições, quer dizer, os imóveis, após a conclusão da liquidação da oferta, houve uma fase que durou mais ou menos um mês, de finalização de diligência dos imóveis, uma parte jurídica de certidões e notificação dos inquilinos da troca da propriedade do imóvel, e no finalzinho de janeiro, na verdade, a 1º de fevereiro, se formalizou a aquisição dos imóveis, tudo funcionou, e o fundo aí começou a ter direito aos aluguéis desses imóveis a partir do aluguel do mês de fevereiro. Então, agora, recentemente, em março, o fundo pagou o primeiro rendimento já de posse de 100% dos aluguéis dos imóveis de portfólio comprado. E agora, a partir de agora, ele vai seguir em voo de cruzeiro com esse portfólio. Claro, como eu até já comentei agora na nossa conversa, haverá um crescimento desse fundo, em algum momento novos imóveis serão trazidos, uma nova oferta será feita. Mas para essa primeira oferta, os imóveis estão comprados, o aluguel está entrando, e está tudo seguindo aí voo de cruzeiro. E estamos bem, lançamos, acho que ontem, um site, né, o nosso site de RI, tá? Posso convidar as pessoas, se quiserem visitar o nosso site, que é alianza.com.br, existe lá o item de RI, o site de RI novo, entrou no ar ontem, as pessoas podem acessar um monte de informação dos imóveis, do portfólio, relatórios e todos os fatos relevantes, além de se cadastrar para um mailing para receber todas as informações. Nossa ideia é realmente ter esse contato próximo com os investidores. E, Fábio, eu já li também alguns relatórios, até pelas características dos ativos que estão agora na carteira, o Alianza sendo classificado como um fundo de logística. Na verdade, ele não é um fundo de logística, ele é um fundo que tem um objetivo de ser diversificado, uma política de investimentos específica, né, que é essa ideia do contrato atípico, correto? Correto. Ele não é um fundo de logística. Acho que relatórios que o classificam assim o fazem porque tem certa dificuldade de encaixar nas classificações que existem, mas ele não é um fundo de logística. Ele é um fundo que pretende ter uma renda imobiliária de alta qualidade, com contratos fortes e de longo prazo, com inquilinos de bom crédito. Então, existe um mandato com diversas premissas,
de qualidade imobiliária, de prazo de contrato, de força de contratos, ou seja, de serem esses contratos atípicos longos, inquilinos de bom crédito, também travado em regulamento, mas o enquadramento se dá pelo tipo de renda imobiliária e a qualidade e a estabilidade desse fluxo que a gente vai perseguir. Então, realmente, dentro desse tipo de contrato, dentro do tipo de crédito que a gente procura, de inquilinos, o fundo tem um mandato relativamente aberto em termos de tipo de imóvel, então ele não é necessariamente logístico. Claro que muito do que a gente faz e muito do pipeline, da prospecção de novos imóveis, será logístico, porque é muito comum que esse tipo de contrato com grandes empresas seja logístico, mas isso não é uma obrigação, o fundo não é um fundo focado em logística, ele é focado em contratos fortes, em criar uma renda imobiliária de alta qualidade, alta previsibilidade, com esse tipo de contrato que se originam nesses build-to-suits e leasebacks. E, Fábio, até por uma questão de curiosidade, esse tipo de contrato, então, é comum no fundo de logística, a gente também tem no mercado já há um tempo agências bancárias. Que tipo de outro segmento imobiliário que se enquadra esse tipo de contrato, ou se você vê que ainda não tem muitos segmentos, mas que no futuro isso possa ocorrer, esse tipo de contrato? Usualmente, esses contratos são contratos com grandes empresas, então, necessariamente, estamos falando de ativos que possam ser alugados para grandes empresas, multinacionais ou as maiores brasileiras, na prática, porque você não vai fazer um contrato de 15 anos com uma empresa frágil, vamos dizer assim, uma empresa pequena. Então, normalmente, esses contratos são feitos com grandes empresas, então, ativos que são alugados para essas grandes empresas. Dificilmente você faz um contrato atípico, um contrato longo, travado, desse tipo, numa laje corporativa comum, então, num andar de um prédio de escritório. Por quê? Porque esse ativo é muito comum, é uma commodity, tem muito por aí. Então, nenhum inquilino vai se travar num contrato de 10 a 15 anos de um escritório convencional, de uma laje corporativa. Então, muitas vezes, se você está falando de logística, acho que eu diria que é o grande foco desse tipo de contrato, de inquilino, ou imóveis feitos sobre medida de outros tipos, ou escritórios monousuários, prédios de escritório específicos, monousuários, que são contact centers ou data centers, algumas coisas assim, que têm características especiais, são feitos monousuários específicos. Outros monousuários, muitas vezes, são lojas de varejo, grandes lojas de varejo, de grandes varejistas, ou a parte de saúde e de educação tem crescido, então faculdades, ou clínicas médicas, ou diagnósticos, né, as empresas de diagnóstico, se faz bastante também. Por exemplo, no mercado existem as agências bancárias, que você bem citou, existe mais de um fundo listado de agência bancária, existe mais de um fundo listado de campos de faculdades, que são contratos atípicos, existem dois aí importantes, que são listados com contratos atípicos longos, e eu diria que, sim, no geral, do mercado, não pensando em fundos imobiliários em si, o mercado de imóveis de uma forma ampla, a maior parte serão logística. Então, no nosso portfólio, pensando no nosso portfólio a médio e longo prazo, ele deveria ser, em grande parte, logístico. Não quer dizer que ele é exclusivamente isso, mas uma boa parte das operações são logística, sem distribuição, armazéns de logística. E a política do fundo também não prevê não existe a possibilidade de investimento no segmento de hospital e plantas industriais, né? Isso, a política do fundo também exclui alguns ativos que aí não é o tipo de contrato em si, é nossa percepção como empresa, nossa visão de risco percebido, de imóveis muito específicos. Então, uma das coisas que a gente avalia com muito cuidado é a qualidade imobiliária dos ativos, né? Em vários sentidos, não só onde estão, mas o que são, zoneamento, outros usos, outros inquilinos, diversas questões que levam a maior liquidez e maior valor de um imóvel, e a gente se preocupa muito com isso. E algumas questões importantes, por exemplo, plantas industriais, de verdade, indústrias pesadas, são imóveis muito específicos, uma metalúrgica, uma indústria química, petroquímica, esse tipo de coisa, é muito específico para aquela atividade, foi construído para aquilo. Normalmente esses imóveis têm muito poucos inquilinos potenciais, e, portanto, uma liquidez reduzida. Então, nós não fazemos, por regra do fundo. De forma mais ou menos similar ao hospital, é um ativo que a gente evita. O hospital tem características muito especiais também, é um imóvel feito muito sob medida e que, portanto, é um investimento muito grande em coisas muito específicas para aquela atividade, que acaba te levando a ter poucos inquilinos potenciais.
a gente também evita. E tem algumas questões jurídicas também, eventualmente, numa negociação ali, a sua capacidade, por exemplo, de retirar um inquilino que não estiver pagando o seu aluguel, no caso de hospital, é muito diferente de um armazém, de uma grande varejista, por exemplo. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, porque é um pouco do poder, vamos chamar de poder de barganha, de negociação, a posição de proprietário perante inquilinos potenciais. Então, realmente, hospitais e indústrias a gente não fará, está travado em regulamento mesmo, dentro do mandato. Porque se você pegar você falou, um hospital que tem um imóvel bem específico, aí demanda um investimento elevado, uma planta industrial também é algo bem específico, o risco seria no final do contrato, mesmo no contrato de longo prazo, caso não exista a renovação, o uso alternativo ele fica limitado. E o investimento também seria alto para você mudar esse imóvel para outro locatário. Isso. Exatamente. O uso alternativo é limitado, portanto, você tem menos alternativas de novos inquilinos e uma capacidade de negociação muito pior perante o inquilino que você tiver negociando. Você tem um escopo muito mais restrito de potenciais inquilinos e, portanto, uma liquidez, tanto para eventualmente vender o imóvel, quanto para prospectar outros inquilinos, ou na mesma negociação com o inquilino existente. Né? Eventualmente, você, ao final de um contrato, que seja um contrato de 10 anos, os 10 anos vão passar. Eu mesmo já faço esse tipo de investimento há mais de 10 anos. Esses 10 anos é um prazo longo para o Brasil, dizer que eu tenho contratos de 10 anos, e é a média de prazo de contrato que no nosso fundo, especificamente, temos no portfólio inicial, mas os 10 anos eventualmente passam, a gente sabe disso, e a gente tem essa preocupação. Então, eu não quero um imóvel que daqui a 10 anos seja um problema, eu quero um imóvel que daqui a 10 anos tenha se valorizado, seja uma alegria e não um problema para os cotistas, e seja um imóvel com opções, opcionalidade, com outros potenciais inquilinos, se for o caso, para se levar um aluguel, ou se eventualmente converter um uso e criar ali um valor significativo para os cotistas. Então, essa preocupação, ainda que com um contrato de 10 anos, ainda que com um fluxo de alta probabilidade de acontecer, de baixo risco, pela força dos contratos, por 10 anos, os 10 anos vão passar. Então, a gente tem, como eu falei, essa preocupação com o tipo de imóvel, com o quão específico ele é, onde ele está localizado, o zoneamento ali naquela região, o próprio viés, vamos dizer assim, de cada região, até porque, acho que isso é algo que eu gosto de comentar, real estate é uma coisa muito regional, muito específica, e regional não é cidade, não é dizer, olha, o imóvel é em São Paulo, dizer que o imóvel é em São Paulo não quer dizer nada, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, pode não querer dizer nada, assim, é muito específico, depende, está em que bairro, o que está acontecendo naquele bairro, como é o zoneamento, o plano diretor ali, está numa avenida ou está numa rua secundária ou terciária. Você pode ter um imóvel num bairro excelente, mas uma localização muito escondida, que só vai ter um uso residencial. Você pode ter um imóvel numa região não tão nobre, mas numa localização de uma grande frente para uma avenida, que tem um uso comercial nobre. Então, assim, é muito específico. Que tipo de imóvel, em que bairro, em que rua, de que bairro. Então, é muito micro, muito pequenininho o detalhe. Então, precisa ter uma avaliação imobiliária cuidadosa e olhar os imóveis, mesmo que com um contrato de 10 anos, olhar os imóveis de uma forma cuidadosa, imobiliária, não simplesmente qual é o aluguel que eu recebo e qual é o inquilino, que é uma preocupação nossa, que é o crédito, né? Não adianta eu ter 10 anos de contrato com uma empresa que não dure 10 anos. Então, o inquilino e a análise de crédito é importante, mas a parte imobiliária também é muito importante, e um pouco dessa parte imobiliária está amarrada nessas questões. O fundo não pode certos tipos de ativos, porque a gente não gosta deles no longo prazo. Então, a gente tentou amarrar no regulamento tanto a qualidade de crédito que buscamos, como algumas características imobiliárias que buscamos. E agora que a taxa de juros está baixa, quer dizer, novos fundos entrando no mercado, a indústria imobiliária está crescendo, a gente já tem, por exemplo, como a gente comentou aqui, o segmento de hospitais. Você vê que existe se o mercado continuar nessa linha, essa evolução, quer dizer, vai ter uma tendência de surgir fundos de hospital ou mesmo de galpão industrial, e se existir, então, o gestor e o investidor que vai comprar esse fundo imobiliário, então, teria que ter um contrato atípico, não de 10, mas talvez uma carteira de prazo médio de 20 anos, com mais garantias e com um dividend yield projetado também maior? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse mercado vai se desenvolver muito. Eu acho que o mercado parou um pouco pela crise do Brasil e agora ele vai voltar crescendo. A gente vai começar agora
um novo ciclo, acho que vamos ter muitos fundos novos, fundos crescendo, fundos novos chegando, fundos diferentes vindo, não tenho dúvida nenhuma disso. A parcela dos imóveis no Brasil que estão na mão dos fundos ou na mão de outros tipos de estrutura ainda é muito desbalanceada, é muito incorreta. Os fundos são uma estrutura ótima, uma estrutura com liquidez, com benefício tributário, com possibilidade de diversificação, com gestão profissional, com uma governança, uma transparência. Então, os fundos são veículos muito eficientes, muito interessantes, são veículos, eu diria que, ótimos para uma renda imobiliária, e eles ainda são muito pequenos, perto do tamanho do universo de ativos imobiliários no país. Então, eu acho que esse novo ciclo vai trazer muitos fundos novos, mas sim, cada fundo precisa ter características específicas. Não faz muito sentido você comprar um imóvel que é muito específico em um contrato curto. Então, é uma chance elevada de precisar de trocar inquilino muito rápido. Também não faz sentido você comprar um fundo com riscos de crédito ruins, mas um yield muito pequeno, muito justo. É tudo uma avaliação de yield, de prazos de contratos e força dos contratos que existem, tipo de imóvel e viés de valorização dos imóveis, então também tem essa questão. É uma mistura, né, uma equação com algumas variáveis que precisam se equilibrar de alguma maneira. A gente mesmo vê o que a gente faz, o nosso processo analítico, como um tripé, que a gente chama. Né? O tripé, basicamente, é um pé de crédito, então eu quero um contrato com uma empresa sólida, uma empresa que vai durar a longo prazo, uma empresa de qualidade. Um pé é o que a gente chama de estrutura, quer dizer, eu quero esses contratos fortes, com multa integral até o final do contrato, com garantias adicionais, fianças bancárias, seguros, esses contratos que são os que a gente chamou de atípicos, né? E o terceiro pé do nosso tripé é o imobiliário, que eu também já comentei bem que é isso. Não é porque eu tenho um contrato de 10 anos que eu vou comprar qualquer imóvel, eu quero imóveis em localização que a gente veja viés positivo, potencial futura mudança de uso com valorização significativa, imóveis que não sejam muito específicos para poder ter diferentes inquilinos. Assim, é uma equação de diferentes variáveis que devem ser equilibradas de uma forma adequada. E, Fábio, vocês fizeram as aquisições agora, quer dizer, o dividendo já foi acreditado pelo investidor. Eu queria que você apontasse as principais características desses dois imóveis que estão no fundo agora, né? Quer dizer, um imóvel em São Paulo e outro imóvel no Rio de Janeiro, né? Isso. É em São Paulo, no Rio. É um de logística e um é um escritório corporativo, monousuário. Então, já nesse primeiro portfólio não é só logística. Um é e o outro não. Os dois estão alugados em contratos desse tipo, os atípicos, né, contratos longos, com multa integral até o final, então o inquilino não pode sair no meio do contrato, o inquilino não pode pedir mudança de valor de aluguel no meio do contrato, o contrato só anda pela inflação e não pode ser renegociado. Tem garantias adicionais, fianças bancárias grandes, seguros, mais de um seguro. Então, as características dos contratos são parecidas. São os imóveis em si diferentes, um é logística e o outro não, outro é um escritório comercial monousuário, hoje em dia monousuário, né, que no futuro poderia ter um uso diferente. Os inquilinos são duas multinacionais, são duas grandes empresas, ambas de capital aberto, que estão com muita informação, informações públicas, são empresas negociadas em bolsa e de capital aberto, com muita informação disponível, e eles são, o de São Paulo é o imóvel de logística, ele é o centro de distribuição, a unidade de logística para toda a região da Grande São Paulo, de uma empresa francesa chamada Air Liquide. Ela é uma empresa que basicamente vende oxigênio, cilindros de oxigênio, né? Ela é a concorrente da White Martins aqui no Brasil, que nesse business é mais conhecida, mas essa Air Liquide é a líder mundial desse negócio, é uma grande empresa, que existe há 115 anos, é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa, na França, e é uma empresa extremamente lucrativa, uma empresa extremamente forte. Então é um crédito muito, muito bom. E o imóvel é um imóvel muito importante para ele, porque é o centro de distribuição dele para todo São Paulo. Então esse é o primeiro imóvel. Então basicamente como eu disse, uma composição de um bom crédito e um imóvel que não só é importante para esse crédito, é importante para essa empresa, quero dizer, né? Como o imóvel em si nos agrada bastante. Ele é um imóvel mais antigo, ele não é um imóvel que foi pronto agora, ele já existe há um tempo, mas ele tem uma localização muito interessante, na esquina de duas avenidas, uma região movimentada de São Paulo, cidade de São Paulo, efetivamente. Você conseguir fazer logística, certos produtos tem uma logística crítica, né? Esse produto precisa ser entregue dentro do mesmo dia em São Paulo, que o produto final dele é para a área de saúde, ele entrega efetivamente para hospitais, clínicas, direto para clientes finais com dificuldade respiratória, então ele entrega diariamente para os clientes, então essa
localização logística dentro da cidade, não numa estrada afastada, é muito importante para certos negócios, e paga-se mais caro por isso, obviamente, para estar numa localização premium, em termos de logística, dentro da cidade mesmo. Então, é um imóvel que a gente vê muitas qualidades de localização, potenciais usos diferentes no futuro. É uma região da cidade em que o metrô acabou de chegar lá, então, em termos imobiliários, é notório e fácil de se encontrar estudos e demonstrações especialmente em cidades como São Paulo, com muito problema de trânsito e coisas do tipo, violência e trânsito, que regiões em que o metrô chega, isso vira um driver de crescimento extremamente importante. Então, os anos, ou vamos dizer assim, as décadas seguintes da chegada do metrô em cidades como São Paulo, nas regiões em que isso acontece, são de muita valorização naquelas regiões, muita mudança naquelas regiões. Então, ali é uma região que já está mudando. Então, não só a gente vê um imóvel com outros usos, localização boa, como uma região com um viés positivo e mudando. Então, esse é o imóvel de São Paulo. O imóvel do Rio, ele está alugado, ele é um prédio comercial, monousuário, especificamente para uma empresa, com um contrato longo, feito sobre medida também. A empresa é a Atento, empresa de contact center, antigamente contact center, hoje em dia eles se chamam de BPO, Business Process Outsourcing, que eles estão fazendo tudo back-office de grandes empresas. Então, eles fazem principalmente o back-office de bancos, empresas de cartão de crédito, grandes seguradoras. Essa empresa já foi focada na área de telefonia, quando ela era propriedade de uma grande telefônica, mas ela foi vendida e abriu capital, e a empresa mudou foco, principalmente para a área de serviços financeiros e serviços de maior valor agregado, e ela é a líder brasileira, é uma das líderes mundiais desse serviço. É uma empresa também hoje de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York, com muita informação disponível, balanço, demonstrativo financeiro, e que vem se fortalecendo, vem crescendo, vem melhorando, é uma situação forte no seu business hoje em dia, tanto em termos financeiros mesmo, como de posicionamento, portfólio de clientes, realmente está numa posição muito boa. O imóvel é uma região que eu diria que é similar à de São Paulo, no sentido de é uma região também popular, não é uma região nobre, muito cara, mas é um imóvel também de esquina, numa avenida muito movimentada, ao lado de um shopping, de uma estação de transporte público muito importante. Tem características imobiliárias similares, região com muito crescimento, ao redor ali tem praticamente 40% da população do Rio de Janeiro, num raio relativamente pequeno. Muitos dos maiores projetos residenciais do Rio dos últimos anos foram feitos ali. Os dois maiores projetos residenciais do Rio foram lançados naquele bairro nos últimos anos, com projetos com 8 ou 10 torres cada um, de residenciais enormes. É uma região que tem uma demanda grande, e são regiões densas, essas do Rio de Janeiro também. Então tem características similares, vamos dizer assim, uma região que ainda não é muito nobre, o valor ainda não é muito caro do imóvel ali, mas o viés é muito positivo, tanto do imóvel dentro do bairro, por estar na avenida principal, no terreno de esquina, quanto dos bairros em si, pelos seus fundamentos, população, chegada do transporte público, chegada de shoppings recentemente, e tudo isso. Então, assim, os imóveis, eles são, em termos de localização, na nossa cabeça, similares, regiões com viés positivo, comprados a um preço interessante, em regiões que o viés para a região como um todo é positivo, e localizações boas nas próprias regiões. E os contratos são todos eles similares, atípicos, com essas multinacionais, são bons créditos na nossa visão. E, Fábio, como é que funciona esse processo de gestão? Como é que é feito, por exemplo, o estudo de localização? Vocês têm uma restrição de região? Quer dizer, a ideia de vocês, por algum motivo, é ficar focado em região sudeste? Ou vocês, de repente, mais à frente, podem buscar imóveis na região sul, nordeste? Como é que funciona esse processo aí de gestão, o dia a dia aí do fundo? Não, a gente não vai se forçar a ficar só São Paulo, ou só São Paulo e Rio. Não há restrição. Há várias restrições de regulamento. De propósito, a gente quis deixar o regulamento bastante travado em termos de enquadramento. Mas a localização não foi uma delas. A gente não colocou uma restrição firme do fundo de São Paulo e Rio. A gente tem muito mais experiência com São Paulo e Rio, muito mais do que a gente vê está nessa região. Então, a tendência é que, eu diria, no sudeste vai estar a grande maioria dos ativos do fundo. Não só porque existe uma economia forte e grande nessa região, como porque é a região onde a gente atua há muitos anos, tem experiência, conhecimento, mas não há uma restrição. A gente, eventualmente, pode achar uma oportunidade interessante em uma outra cidade, mas sempre vai haver uma preocupação grande com isso que eu estava descrevendo, com a qualidade imobiliária do ativo, com ser em uma cidade importante, num bairro com viés positivo da cidade,
uma localização do imóvel dentro do bairro também boa, uma preocupação com o zoneamento, com o tipo de característica em si do imóvel. Então, assim, é realmente uma equação de várias variáveis, de localização na cidade, no bairro, qual rua, tipo, características do imóvel, pouco específico ou não. Então, tem muita preocupação imobiliária, a gente passa aqui boa parte do dia a dia olhando oportunidades e potenciais outras aquisições dentro desse espectro de variáveis imobiliárias variadas. Com certeza, a maioria dos ativos estará no Sudeste, isso é um fato, porque há muitos ativos na região e nós temos expertise e uma geração de ideias e de oportunidades na região, mas não haverá uma restrição rígida de localização. E também um aspecto que eu gostaria de saber em relação a também nesse processo de gestão, vocês fazem o processo também ao contrário, que a ideia é que vocês, de repente, busquem um imóvel com essas características, numa determinada localização, e aí vão buscar uma empresa que se enquadre nesse tipo de imóvel. Mas existe também um movimento contrário, vocês primeiro buscam empresas, que não é qualquer empresa, né, como você falou, uma empresa normalmente de um porte já maior, muitas vezes de capital aberto, né, com uma boa classificação de crédito, com características específicas e que também faça sentido essa engenharia financeira, que tem interesse em alugar um imóvel num contrato atípico. Isso ocorre no processo também de gestão? Acontece. Algumas vezes a gente identifica um imóvel já alugado para adquiri-lo. Algumas vezes tem empresas que estão precisando de um imóvel novo, ou estão precisando ter uma demanda específica. Mas normalmente a gente está buscando uma situação em que já existe um casamento, quer dizer, uma empresa que já usa um imóvel, que muitas das operações elas vão nascer do tipo de transação que é chamado de sale-leaseback, ou seja, a gente vai comprar o imóvel e alugar de volta para a própria empresa, que já usa. É uma operação de desmobilização, de liberar capital em balanço para ser usado como capital de giro, para ser usado para uma expansão da empresa. Ela libera as empresas brasileiras, e é um dos motivos que a gente acredita que esse fundo ainda vai crescer muito, e outros fundos parecidos também. As empresas brasileiras elas são muito imobilizadas, elas têm muitos ativos imobiliários nos seus balanços, por serem muito familiares, mesmo grandes empresas no Brasil ainda são familiares, em muitos casos, ou eram familiares até recentemente, e as empresas brasileiras, elas têm no próprio balanço o seu centro de distribuição, a sua fábrica, o cara comprou um terreno para expandir o centro de distribuição depois, está lá no balanço da empresa. Então, o Brasil é um país peculiar em que o dinheiro custa caro, o crédito é caro e difícil, não tem crédito de longo prazo, e mesmo assim as empresas têm muito ativo imobiliário nos seus balanços, pelas suas características históricas, de serem familiares, da inflação brasileira, do nosso histórico de hiperinflação e tudo isso. É uma situação muito incomum, deveria ser o contrário. Um país com o custo de capital que nós temos, com a falta de financiamento de longo prazo que nós temos, as empresas brasileiras não deveriam comprar ativos imobiliários, deveriam ter investidores para fazer isso, como a gente. E acho que isso gradualmente vai acontecer. Então, acho que muito do que a gente vai fazer vai ser comprar imóveis prontos das próprias empresas, um sale-leaseback. Eu compro e alugo para você continua usando, mas o nosso fundo vai ser o dono daquele ativo e se apropriar daqueles aluguéis. Então, acho que o foco mesmo aí do dia a dia é esse tipo de transação que eu acho que vão acontecer às dezenas aí nos próximos anos no Brasil. Então, não vai faltar operações para vocês realizarem aí nos próximos anos, né? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai ter uma situação muito interessante nos próximos anos desse tipo de operação. E, Fábio, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, a gente já citou aqui várias vezes, né, mas o que é exatamente um contrato atípico, essas características diferenciadas, né, o sale and leaseback, né? Como é que funciona exatamente um contrato desse tipo? Claro. Bom, primeiro a questão é a seguinte, existe o artigo 54 da lei brasileira, que é a lei do inquilinato, né? O pessoal chama de lei do inquilinato a regra brasileira ao redor de aluguéis de imóveis. Só que a lei do inquilinato brasileira ela foi criada com a visão muito de regular e, de alguma maneira, proteger aluguel residencial, pessoa física alugando um apartamento e alugando uma casa. Então, foi feito com diversas travas, com diversas regras. A lei obrigava a seguir um modelinho muito rígido de regras quanto a prazo, quanto a penalidades, multas e afins, garantias adicionais. Então, quando começou a se fazer contratos longos no Brasil, contratos desse tipo que a gente chama de atípico,
por que se chamava de atípico? Porque não dava para usar a lei do inquilinato convencional e fazer um contrato de 10 anos, por exemplo. Porque a lei do inquilinato dizia que o contrato tinha um prazo restrito e que a multa máxima eram 3 aluguéis. Assim, se você faz um contrato em que a multa são 3 aluguéis, aquilo é um contrato de 3 meses. Na prática, em termos de força, vamos dizer assim, de garantia de aluguel. Quando você faz um contrato com uma empresa e você combina aquele contrato ser um contrato de longo prazo, você precisava poder ter uma penalidade para o rompimento do contrato equivalente ao contrato, ao prazo restante do contrato, vamos dizer assim. Então, em 2005, 2006, quando começamos a fazer esse tipo de contrato no Brasil com mais força, esses contratos com empresas de 10 anos, de 12 anos, 15 anos, os contratos começaram a ser chamados de atípicos, porque eles não eram tipificados na lei do inquilinato, eram contratos comerciais entre empresas, não lei do inquilinato. A lei do inquilinato não permitia um contrato de 10 anos com uma multa integral de 10 anos se o inquilino quisesse sair. E o contrato ficou chamado de atípico por causa disso. Então, ele não era um contrato de aluguel, ele era um contrato comercial entre duas empresas com 120 prestações para remunerar o dono do imóvel por aquele período combinado. E você fazia um contrato com multa integral, você fazia um contrato que não podia mudar preço, não podia mudar o aluguel no meio do caminho, que você colocava garantias adicionais, seguro, aval de matriz de uma empresa, fianças bancárias, coisas que num contrato de aluguel residencial, lei do inquilinato comum, você não podia. A gente começou a criar esses contratos diferentes. Isso foi acontecendo em volume cada vez maior no Brasil, ali desde 2006 em diante. Acabou havendo uma reforma na lei e criou-se um artigo 54A. Então, hoje em dia, os contratos, na verdade, não são mais atípicos, porque eles foram tipificados, eles foram trazidos para a lei, criou-se uma adaptação da lei para modernizá-la para esse tipo de operação, que antigamente não se fazia no Brasil, e começou a se fazer com maior volume. E o artigo 54A tipificou esses contratos. Então, hoje, na prática, eles são típicos, eles não são mais atípicos, eles estão na lei, o que é muito bom pela segurança jurídica disso. Todos os contratos atuais, feitos hoje em dia, ou feitos recentemente, já foram feitos nesse artigo 54A, que os tipificou, e que basicamente diz isso, que contratos entre empresas podem sim prever prazos longos, multa integral até o final do contrato. Então eu posso ter um contrato de 10 anos, que diz que se o inquilino sair no meio do caminho, ele tem que pagar os 10 anos de qualquer forma. Então, assim, agora isso está tipificado. Então, hoje em dia, a gente tem começado a chamar os contratos de contratos fortes, coisa nessa linha, porque eles já não são mais atípicos, tecnicamente falando, o que é bom para a segurança jurídica em si dos contratos, eles estarem tipificados na lei, está explícito na lei que esses contratos são permitidos, são aceitos e existem. Mas essa é um pouco a lógica. Então, assim, começamos a fazer aí um pouco mais de 10 anos atrás, em maior volume, esse tipo de operação, sempre nesses build-to-suits, ou seja, imóveis que estão sendo feitos sobre medida, ou algumas operações desses leasebacks, que eram essas compra e aluga de volta para a própria empresa. E no começo esses contratos não dava para encaixar na lei do inquilinato comum brasileira. E eles eram chamados de atípicos por isso. E esse nome ficou. De alguma maneira, até hoje se chama de contrato atípico esse tipo de contrato, mas eles já não são mais atípicos, o que, na verdade, para o investidor é bom, porque a segurança jurídica deles é maior hoje em dia. E você também, Fábio, citou a questão da análise de crédito, né? Porque muitas vezes o cotista ele compra a cota daquele fundo, ele tem lá o prazo médio de 10 anos, ele sabe que aquele locatário está amarrado, quer dizer, o meu risco é pequeno, mas existe também um risco, vamos dizer assim, oculto, né? Porque se essa empresa ficar insolvente ou decretar falência, esse contrato aí não vai blindar, né? Então, como é que é feito esse processo de análise de crédito? Dentro da política do fundo, também tem uma exigência de um rating mínimo? Enfim, como é que vocês fazem essa análise de crédito? Sim, você está certíssimo. Acho que, como eu comentei, é um dos nossos pés aqui do tripé analítico, a parte de crédito é muito importante. Inclusive, a gente tem equipe, gente que trabalhou já em análise de investimentos, análise de crédito de fundos de ações com análise de empresas. Realmente a gente tem uma parte importante aqui de equipe dedicada à análise de crédito, de balanço, de modelos de negócio de empresas para fazer essa análise. Isso é muito importante. A gente travou sim no mandato, no regulamento do fundo, uma qualidade de crédito boa, um rating mínimo. Isso está em regulamento do fundo, no nosso caso. Porque você está certíssimo, não adianta eu dizer que eu tenho um contrato de 10 anos, mas com uma empresa que potencialmente não vai durar 10 anos. Isso é um ponto importante. A gente tem um rating mínimo, a gente foca nessas multinacionais, essas grandes empresas de boa qualidade de crédito. Isso, de alguma maneira,
se exprime também no yield esperado. Sabe? Não é concebível você imaginar um yield, vamos falar, no mercado de hoje, de 12% ao ano, num crédito de altíssima qualidade. Uma coisa é incompatível com a outra. Então, o crédito de altíssima qualidade também denota um yield um pouco inferior. É um equilíbrio das coisas, mas o nosso foco, até por expertise, por experiência, são esses créditos de melhor qualidade. A gente tem esse trabalho, essa trava de regulamento. Nós somos sempre empresas com balanços auditados, com rating mínimo, que vai acabar nos levando muitas vezes para empresas de capital aberto, multinacionais. Outra coisa que acho que é importante citar em termos de crédito é o seguinte: os contratos atípicos, né, esse nosso tipo de contrato, permitem garantias adicionais, garantias variadas, múltiplas garantias no mesmo contrato, coisas que os contratos da lei do inquilinato convencional não permitiam. E a gente usa isso, quer dizer, muitos desses contratos têm fianças bancárias, então uma parte do período do contrato está garantido por uma carta de uma fiança bancária de um banco aqui no Brasil, tem garantias de seguros dos imóveis, seguro patrimonial, seguro perda de receita, que a gente chama, é quando há um sinistro eventualmente ali, dependendo do tipo de inquilino. Então, também se amarra ali na parte que a gente chama de estrutura do nosso tripé analítico, a parte do crédito, quer dizer, olha, eventualmente esse inquilino aqui eu aceito esse contrato, mas eu quero que ele tenha equivalente a pelo menos 1/3 do contrato, uma fiança bancária de um banco de primeira linha. Coisas desse tipo são feitas nesse tipo de contrato e ajudam também na parte do crédito. Muitas vezes eu tenho um crédito que, no nosso caso, sempre serão créditos bons, mas você também tem, adicionalmente, fianças bancárias de bancos de primeira linha, que compõem e ajudam ali naquele crédito também, na força do crédito, olhando como a operação como um todo. Então, os dois contratos possuem essa fiança bancária. No nosso caso, o portfólio inicial, sim, de diferentes prazos, mas ambos têm fianças bancárias. Um deles tem uma fiança bancária que cobre sempre um ano do contrato, atualizado pela inflação. Então, conforme vai passando essa cobertura, ela fica mais importante em relação ao restante do contrato, mas o valor equivalente a um ano do contrato, a gente tem uma fiança bancária de um banco de primeira linha, em um caso, e no outro caso, a gente tem praticamente metade do contrato, quase metade dele, são quase 6 anos de contrato em fiança bancária, também de uma instituição financeira de primeira linha. Então, um desses contratos, por exemplo, dos nossos, se a empresa tivesse um problema, o que é quase impossível, que eu estou falando de um crédito de primeira escalinha, mas inventando uma situação hipotética que a empresa tivesse um problema, existe o equivalente a 6 anos de contrato numa fiança bancária para ser sacada no momento que a empresa tivesse esse problema, que é um valor muito significativo para o fundo, e o imóvel segue sendo do fundo. Então, se a empresa teve um problema, eu saco essa fiança bancária, me remunero com ela e sigo tendo o imóvel para levar para um outro inquilino, no caso de você ter um inquilino que teve um problema. Então, mesmo numa situação extrema, nesse contrato, você tem uma fiança de 1 ano, no caso realmente extremo, a empresa fica insolvente e, no fundo, fica blindado com a garantia de 1 ano de receita, que daria tempo suficiente para que o fundo consiga, o gestor consiga encontrar um outro locatário. Seria essa a ideia, né? Essa é a ideia. No nosso caso, especificamente, eu tenho 1 ano em um contrato e 6 anos no outro contrato. São prazos diferentes, são contratos diferentes, negociados diferente, em outros diferentes momentos, mas esse tipo de contrato, como conceito geral, isso é muito comum, essas fianças bancárias, essas garantias adicionais, compor garantia adicional, é algo muito comum nesse tipo de contrato, e que ajuda em situações extremas e problemas. Então, tá certo, Fábio, a gente já está então, chegando aqui na parte final da nossa entrevista, então, gostaria de novo de ressaltar aqui para a nossa audiência, se você está gostando dessa entrevista, deixe lá seu like, a sua sugestão, o seu comentário. Também não deixe de acessar o Clube FI, dê uma olhada lá nos nossos planos de assinatura, e a gente sempre está lançando novidades em termos de ferramentas. Fábio, então, vocês têm o objetivo, não sei se é possível falar isso também, mas vocês têm o objetivo de realizar uma nova oferta aí ainda esse ano? Não dá para falar isso, porque, na verdade, por uma questão muito prática, porque a gente só fará essa nova oferta quando tivermos novos imóveis já identificados, escolhidos, amarrados, analisados, e estamos com várias conversas e processos caminhando em diferentes estágios, mas a oferta nova só acontecerá quando houver ativo, imóvel identificado, analisado, amarrado. Então, a gente não vai fazer em nenhum momento uma oferta
que o pessoal chama de cheque em branco, né? Faz a oferta e procura o ativo. A gente só vai fazer realmente oferta quando tiver novos ativos realmente já amarrados e prontos para comprar. Então, não dá para garantir. Nós faremos uma nova oferta em algum momento, acredito eu, que relativamente breve, mas depende muito do andamento das diferentes análises, negociações de ativos. E, Fábio, então, agora gostaria que você fizesse as considerações finais, de repente colocasse algo que a gente não comentou aqui, que você acha relevante em relação ao fundo. A consideração final, eu acho que, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade. A gente tem realmente a ideia de ficar próximo dos cotistas e de transparência e de tentar buscar esse contato. Então, é uma oportunidade importante essa nossa conversa. Obrigado de novo. Acho que a gente foi bastante detalhado e completo, falando dos assuntos principais, e nos colocar à disposição. Eu já falei no nosso site de RI novo entrou no ar ontem, recentemente, então acho que quem quiser acessar lá consegue também nos contactar e se cadastrar para receber informação, e a gente está à disposição. Então tá certo, Fábio. O Clube FI também agradece a tua participação no nosso programa, e então um grande abraço para todos e até a próxima edição do nosso Clube FI Entrevista. Grande abraço aí. Até mais. Obrigado, um abraço.